Olá pessoal, tudo bem? Aluguel ou casa própria? E agora? Vamos falar sobre esse assunto? Depois da vinheta, eu espero você. Até lá. Hoje nós vamos falar de um tema controverso, um pouco polêmico e que na real pouquíssimas pessoas têm de fato um entendimento profundo para tomar uma decisão acertada. Olha só, você já ouviu? Troque seu aluguel pela sua casa própria? Ao invés do seu aluguel, pague a parcela do seu imóvel? Você já ouviu isso? Ou aluguel é um dinheiro que nunca volta. Quem casa, quer casa, etc. Tem várias frases, ditados populares nesse ínterim. O que é mito e o que é verdade? Vamos falar sobre isso hoje? Vamos dar uma esmiuçada nesse assunto? Antes eu queria falar um versículo para você. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, se você planeja adquirir a sua casa própria, primeiro coloque nas mãos do Senhor. Porque se também for a vontade do Senhor, Ele vai te capacitar, Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar, porque como diz aqui em Jó 42, versículo 2, nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da casa própria. Como adquirir uma casa própria? Você que está começando a sua vida ou já andou um pouco mais, já tem uns anos de casado e ainda não conseguiu adquirir o seu imóvel, a sua casa própria. Eu vou falar aqui de alguns mitos, algumas verdades e como se planejar para fazer isso. Primeiro, eu vou falar da Caixa Econômica Federal. Por quê? É o maior financiador do mercado hoje. Quem tem boas taxas. Então, se você tem uma conta em outro banco, tudo que eu falar aqui serve para você lá. Eu só vou usar o exemplo da Caixa Econômica Federal. No link do vídeo, na descrição, vai ter lá um linkzinho para você clicar e ir direto na ferramenta da Caixa de Habitação. Aí você pode fazer uma simulação. Lá você vai colocar a sua renda, a idade que você, o ano que você nasceu, qual é o imóvel que você quer comprar, o valor desse imóvel, se é novo, se é usado. E aí você vai preenchendo lá, é algo bem didático, ele vai te dar ali uma previsão de duas coisas importantes. Primeiro, da entrada que você tem que dar. E aí é que o bicho pega, não é? E segundo, o valor da primeira parcela vai dar um extrato de todas as parcelas e da última parcela. Então você vai ter também uma ideia aí de qual vai ser o panorama e das parcelas que você vai pagar ao longo do seu financiamento. Então, quem pode ir lá na Caixa, num banco e solicitar um financiamento imobiliário? Tem que estar inscrito no FGTS há pelo menos 3 anos. Então você tem que ter ao longo da sua vida carteira assinada por 3 anos. Pode ser picado, pode ser em vários lugares, mas a soma de tudo isso nesse período tem que dar no mínimo 3 anos. Tem que ter renda comprovada, tem que ter olerite, tem que ter imposto de renda declarado. Então fica uma dica aí para você. Mesmo que a sua renda seja abaixo do valor mínimo para pagar imposto de renda, do valor que se enquadra como isento, faça a declaração do seu imposto de renda. É um documento comprobatório da sua renda, um documento oficial. Então é importante você ter esse documento. A parcela que vai sair lá, depois eu vou te mostrar aqui, vou falar sobre isso, tem que ser abaixo de 30% da sua renda bruta. Por exemplo, se você tem uma renda bruta de R$3.000, a parcela do financiamento tem que ser abaixo ou no máximo R$900, tá? Que é 30% da sua renda bruta. E em geral, hoje, o valor exigido para a entrada é de no mínimo 20%. Então, se você quer comprar um imóvel de R$150 mil, você tem que ter 20% para dar entrada. 20% de R$150 mil, R$30.000. E aí você precisa ter uma poupança, um planejamento. Eu vou deixar o card aqui de um curso de finanças pessoais que eu já falei aqui no canal. Aí você clica, vai lá e olha como fazer uma poupança, como elaborar uma planilha de gastos. Isso vai ser fundamental para você conseguir esses R$30.000 para dar de entrada no seu tão sonhado imóvel, na sua casa própria. Avançando então, eu trouxe aqui uma simulação, um imóvel de R$160 mil. A entrada de 20%, R$32.000.
O bacana é que você pode usar o recurso do seu FGTS para abater essa entrada. E aí, então, se você tem ali algum valor, um saldo no seu FGTS, você pode contar com esse recurso no ato de fazer o seu financiamento, independente do banco. O imóvel tem que ser averbado, ele tem que ter escritura. O banco só vai te emprestar dinheiro se ele tiver segurança que o imóvel é um imóvel registrado em um cartório, que o que está construído lá no terreno é o que está na escritura do imóvel, porque você vai estar dando a escritura do imóvel, é a garantia para o banco do financiamento. Se você não pagar, o contrato que você está assinando lá diz que o banco é o proprietário do imóvel. O valor avaliado do imóvel. Isso aqui tem muita confusão, o pessoal não entende, então eu vou te explicar em detalhes. Quando você procura lá o agente imobiliário da Caixa Federal, por exemplo, um despachante imobiliário, ele vai fazer as simulações para você, vai pegar os documentos, vai dar entrada no contrato, e aí a Caixa vai mandar um engenheiro, presta serviço para a Caixa, ele vai lá avaliar o imóvel. Então, vamos por partes. O seu imóvel, você está comprando ele por R$160 mil. Aí, a Caixa vai pedir 20% de entrada desse imóvel. Só que é 20% do valor avaliado, onde o valor que você está pedindo é o teto. Ou seja, se o engenheiro vai lá avaliar o seu imóvel, você está pagando 160 mil para a pessoa que você está adquirindo, e ele avalia o imóvel em 150 mil, a Caixa vai te exigir 20% de 150 mil reais, que é o que foi avaliado pelo engenheiro que foi lá. Ah, mas o negócio é de 160. Então essa diferença entre o que foi avaliado e o valor do imóvel é um dinheiro que você tem que ter. Então, além dos 20% de 150 mil, 30 mil reais, você vai ter que ter mais 10 mil para pagar o proprietário do imóvel. Tá legal? Então fique atento ao valor. Então se você for num apartamento, o corretor, a pessoa ali, ele já tem uma ideia de qual é o valor que o imóvel está sendo avaliado. Então, baseado nisso, você já tem em mente que a exigência de entrada da Caixa vai ser baseado nesse valor. E o que ela vai te emprestar, os 80%, também é desse valor. Renda familiar, nesse caso, nós estamos falando de uma renda familiar de 6 mil. Então, na hora de financiar, de fazer a simulação, ele pede renda familiar, 6 mil. Valor do imóvel, 160 mil. E aí, tem algumas opções para baratear os juros. Primeiro, se você tiver relacionamento com o banco, ou seja, você tem conta no banco, recebe no banco, tem cartão de crédito no banco, tem algum outro benefício, uma poupança, uma previdência privada, tudo isso vai contar como uma cesta. E nessa cesta você é beneficiado com uma redução na taxa de juros. Mas na hora que você assina o contrato, lá o banco não é bobo, né? O banco coloca lá que se você desfizer essa cesta, a taxa volta para a taxa de balcão. Então, se você chega lá e a taxa é 9,5% ao ano, se você tem toda essa cesta, cartão, recebe lá, tem uma conta, uma poupança e tal, cai para 9%. Isso é bastante, tá bom? Acredita no que eu estou falando. Esse 0,5% vai te ajudar bastante. Mas aí então você assina um contrato de 9,5%. E tem um benefício e cai para 9%. Se você deixar de ser correntista e tal, volta para 9,5%. A sua parcela vai subir no final das contas, tá? Então isso é importante também. O prazo, 360 meses, 30 anos. Documentos. Isso também é importante. Às vezes as pessoas se empolgam, né? Tomam as decisões e esquece que para a Caixa, para o banco liberar o recurso para você, você vai ter que ter ido lá no cartório, registrar o documento de financiamento lá no cartório, e aí você tem que pagar as taxas do cartório, você tem que pagar as taxas da prefeitura e você vai ter que pagar o agente imobiliário da Caixa. Então, na hora que você assinar, antes de você assinar o contrato, eles vão te dar um boleto e falar, vai lá na boca do caixa e paga lá os valores que são as taxas que o banco vai cobrar. Além das taxas do banco, tem as taxas do cartório de imóveis e tem ali também as taxas da prefeitura da cidade que você mora aí. Vamos calcular aí para esse valor de imóvel de 160 mil, mais ou menos 8 mil reais, tá bom? Então, o que você tem que ter de recurso para entrar nesse imóvel? No mínimo 40 mil reais. Então, para comprar um imóvel de 160, você tem que ter 32 para entrada, se o imóvel for avaliado em 160, que é o valor que você está
imaginando, e mais R$8.000 que são as taxas aí que você vai ter que pagar, tá bom? Então 40 mil. E aí a pergunta, no início do vídeo, vou trocar o valor do meu aluguel pelo valor da minha parcela do imóvel. Será que é bem assim? Olha aqui comigo. A parcela deu R$ 1.387. Essa parcela desse financiamento, desse imóvel de R$160 mil. R$ 1.387,52. Com esse valor de aluguel, onde você moraria? Aqui em Goiânia, com esse valor de aluguel, eu consigo um imóvel bacana, um apartamento legal em um bairro bom, um bairro nobre da cidade, vamos pensar assim, tá? Um apartamento ali de 2 quartos, você vai pagar um condomínio de 350. Só que esse imóvel que eu estou pagando R$ 1.387 de financiamento, o aluguel dele não é esse valor. O aluguel é 1.700, 1.800. Então, pensa comigo. Você vai sair de um aluguel de R$ 1.800 e vai entrar num financiamento de 1.400. Só que você não vai comprar o imóvel onde você está morando. Esse imóvel de 160 mil, ele vai ser em outro lugar, mais afastado, mais distante, provavelmente em algum loteamento que está sendo lançado agora na cidade, bem afastado. Esse imóvel que você mora, que está pagando ali R$ 1.600, R$ 1.700 de aluguel, ele vai estar na faixa de 280, 260 até R$ 300 mil aqui em Goiânia. Então assim, não é bem assim, não é tão simples sair do valor do aluguel e trocar pelo financiamento do imóvel. Primeiro, você tem que ter uma entrada de 40 mil, você tem que ter esse dinheiro, entrada e documentação. E em segundo lugar, para morar onde você já está acostumado, você vai precisar de mais. 160 mil não é suficiente. Então, pensa bem, com cuidado, se planeje, junte um recurso, faça uma poupança bacana, pesquise taxas nos bancos, vai no agente, marca um horário com um agente imobiliário aí da Caixa, um correspondente bancário, vai lá, conversa, vê os valores e tal, e aí você toma uma decisão baseado em informações concretas para evitar problema no final. Porque o corretor ele quer vender, ele tá louco para vender e pegar a comissão dele. Mas aí você tem que ter essas informações que eu acabei de te falar aí para você tomar a melhor decisão possível, tá bom? Um agradecimento especial ao Estúdio Gaitista RB, tá? Se você quer aprender a tocar gaita, é a sua chance. Se inscreva lá no canal, faça os cursos online, tá bom? No nosso canal se inscreva também, compartilhe esse vídeo, manda para os seus amigos, para os seus contatos, né? E Jesus é o Senhor. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.